Olá, queridas irmãs, tudo bem? Hoje nós damos início à nossa jornada de estudos em cima do livro Como Posso Me Sentir Produtiva como Mãe. Eu espero que durante essa leitura compartilhada possamos extrair lições preciosas para aplicarmos na nossa vida cotidiana. Espero também que possamos aprender a sermos bíblicas à luz da palavra de Deus, para que assim possamos glorificar a Ele, durante os nossos dias ordinários aqui na Terra. Vamos lá? Bom, antes que a gente inicie propriamente dito a resenha desse livro, eu gostaria de começar citando um trecho do prefácio que foi escrito pela Simone Quaresma. Vejam a profundidade disso que ela escreveu, minhas irmãs, porque muitas vezes, vivendo aí a nossa vida no dia a dia, a gente se esquece dessas verdades tão importantes. Vem comigo. O chamado de Deus para você não é conseguir fazer coisas, mas usar bem o tempo. A vontade de Deus para você não é conseguir fazer coisas, mas crescer em santificação. O propósito de Deus ao criar você não é conseguir fazer coisas, mas glorificar a Ele. Conseguir fazer coisas é parte de usar bem o tempo. Usar bem o tempo é parte de crescer em santificação. Crescer em santificação é parte de glorificar a Deus. O fim de tudo é glorificar a Deus. A ferramenta mais básica é conseguir fazer as coisas ou ter produtividade. A ferramenta é feita para ser usada, não idolatrada. É o meio, não é o fim. E por ser apenas um meio, nós nunca ficaremos satisfeitas quando a transformamos em nosso fim. Olha só, muito profundo isso, minhas irmãs? Então, nós não fomos criadas para fazer coisas, mas para o resultado além das coisas que fazemos. Então, a gente não precisa ficar habitolada buscando ser produtivas, mas buscar o fim dessas coisas. Consegue compreender? Bom, mas para que a gente não se delongue muito nisso e adiante algumas coisas, vamos aí para a resenha desse livro. Nesse capítulo, a autora começa nos lembrando de uma conversa que ela teve com sua própria mãe, onde ela expressa o seu sentimento de frustração ao achar que não estava sendo produtiva o suficiente como mãe. Ela descreve que, embora ela estivesse cuidando de sua filha, da casa, ela sentia que não estava fazendo o suficiente. E essa é uma sensação familiar para muitas de nós, não é mesmo? E aqui ela entra também com uma sabedoria. Ela não só traz essa situação que ela viveu, esse sentimento que ela passou, de frustração por estar se sentindo improdutiva como mãe, mas ela também traz uma reflexão muito importante, que diz o seguinte: que a nossa visão de produtividade precisa ser reformulada. Se a gente está se sentindo como ela, improdutivas como mães, improdutivas apesar de todo o nosso trabalho, a nossa visão de produtividade precisa ser reformulada. E aí ela nos lembra que o chamado que Deus tem para nossas vidas não é apenas fazer coisas, tá? O verdadeiro chamado de Deus para nossas vidas é usar bem o tempo, crescer em santificação e glorificar a Deus em tudo. Então, fazer coisas não é o fim em si mesmo, tá? Mas uma ferramenta. A eficiência e a produtividade que tanto buscamos, elas não devem ser idolatradas, mas vistas como meio de cumprir o nosso propósito final, que é glorificar a Deus e conduzir a nossa família na fé. E aí ela nos desafia a ter uma visão longa da maternidade, Ela diz que os nossos olhos precisam estar fixos na eternidade enquanto cuidamos dos afazeres diários, Cada pequena tarefa, seja alimentar, limpar ou educar os nossos filhos, é uma forma de prepará-los, para a obra de Deus na vida deles. Ela nos lembra que o sucesso espiritual dos nossos filhos não depende de nós, nem daquilo que a gente venha a fazer. No entanto, apesar disso, nós somos chamadas a ser fiéis e obedientes, usando cada oportunidade para ensiná-los sobre o Evangelho. E ela finaliza, destacando um ponto que eu achei muito impactante, que foi a comparação com a vida de Jesus. Ela diz que Jesus viveu uma vida que aos nossos olhos humanos poderia ser vista como ineficiente, uma vida improdutiva. Ele se dedicou a poucas pessoas, passou muito tempo com elas e ainda assim cumpriu sua missão perfeitamente.
E isso nos ensina que a maternidade, assim como o ministério de Cristo, não é sobre fazer muitas coisas, mas fazer o que Deus nos deu para fazer com fidelidade. Bom, e para nós, mães, as ações práticas que nós podemos extrair desse livro é clara. Não devemos medir a nossa produtividade pelos padrões do mundo, mas sim pela obediência e fidelidade ao chamado que Deus nos deu como mães. Isso significa que cada pequena tarefa tem um valor eterno. Desde que a nossa motivação, preste bem atenção nisso aqui, desde que a nossa motivação esteja alinhada com o propósito de glorificar a Deus. Então, a pergunta que fica é: estamos enxergando nossas tarefas diárias como meios para apontar nossos filhos para Cristo? E estamos nos lembrando que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está cultivando santidade em nós? E é isso, minhas irmãs, eu espero que possamos viver a nossa maternidade para a glória de Deus, focando na perspectiva correta da produtividade. O grupo, a partir desse momento, estará aberto, tá bom? E estará aberto até a quarta-feira, às 21 horas, tá bom? Espero que durante esse tempo a gente possa estar lendo, a gente possa estar interagindo aqui no grupo, tirando dúvidas ou até mesmo compartilhando um pouco da nossa experiência, tá bom? Eu estarei colocando abaixo um pouco da minha experiência em relação à produtividade como mãe, tá? Abaixo, juntamente com a aplicação desse capítulo, tá certo? E é isso aí, que Deus abençoe vocês e boa semana.